Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, vamos começar nossa live. Bom dia para todos vocês. Essa terça-feira desse mês de dezembro, eu trouxe para vocês uma live hoje muito importante. Uma live em que nós vamos falar sobre a Lei 9.870/99, conhecida como a Lei do Calote, mas que é uma lei que rege as instituições de ensino e que deve ser muito bem conhecida para que você possa amparar as suas instituições muito bem informadas, entendendo muito bem o que é necessário a instituição conhecer, atuar, de que forma que a instituição pode reagir a certas circunstâncias, porque lá nessa lei vai ter tudo, gente. A Lei 9.870, ela tem todos os parâmetros para que a instituição ande de forma legal, não caminhe para nenhum tipo de ato que seja contra a lei que rege essas instituições, não passe em cima de algumas regras na hora de estar aí gerindo o processo educacional. A Lei 9.870 é a lei que guia as instituições de ensino. E eu trouxe ela hoje para vocês porque no mês de dezembro é época das instituições reverem processos. Os processos educacionais, estou só ligando aqui o meu computador, rever os processos educacionais da instituição, rever os processos que não deram certo dentro das instituições. A Lei 9.870 é a lei que esclarece todos os pontos de atuação da instituição, principalmente na relação escola e aluno, que eu acho que é uma das mais importantes. Agora, uma observação que eu faço aí para vocês já no começo da nossa live é o apelido que essa lei tem. Essa lei tem um apelido de Lei do Calote. E isso pegou entre as instituições. Todas as instituições conhecem a Lei 9.870 como a Lei do Calote. De forma muito interessante isso, né? Turmical, por que ela é conhecida como a Lei do Calote? Por que essa lei teve esse apelido, assim, até muito rotulando, assim, né? O perfil. Por quê? Porque as instituições achavam que a Lei 9.870, no ano de 99, quando ela foi promulgada, ela deveria trazer regras sobre a inadimplência. E ocorre que a lei trouxe, mas as regras que ela trouxe sobre a inadimplência foram regras diferentes do que os gestores esperavam. Não é que ela não tem regras sobre a inadimplência, não. Ela tem. Ocorre que o gestor esperava que as instituições tivessem o amparo nessa lei de que o aluno que estivesse inadimplente não poderia ter acesso às atividades pedagógicas da instituição. Tendo em vista que toda empresa aí no mercado, ela, quando o cliente está inadimplente, ele perde o acesso ao serviço. Toda empresa é assim. Toda empresa no nosso mercado é assim. Se você para de pagar, você para de ter acesso àquele serviço. Se você paga seu software aí, é mais ou menos isso, inclusive, que eles têm em mente e o que eles esperavam da Lei 9.870. Se você tem aí hoje, no seu mercado de softwares, eu contratei um software aqui para o meu escritório. Esse software, ele vai me atender na área de recuperação de crédito. Tá maravilhoso. É isso aí mesmo. Aí eu quero ele, vou contratar, vou assinar um contrato com essa empresa. E aí eu começo, paguei a primeira parcela, eu tenho acesso ao software, certo? Pois é. Só que
A instituição pensou, então essa lei vai fazer isso conosco também. Porque se eu parei de pagar o software esse mês, ou se eu entrei em atraso nessas parcelas, a empresa manda para mim um informativo dizendo, ó, doutora Mical, o Virtua tá com as parcelas em atraso, mas 2 dias de vencidas as parcelas, a gente corta o acesso. E assim acontece. Só que a escola alimentou que a instituição de ensino, dentro da Lei 9.870, iria acontecer isso. Só que essa parte da lei foi alterada. Por quê? Porque eles entenderam que, se tratando de menores, se tratando de prestação de serviço educacional, que inclusive é uma concessão obrigatória pelo Estado, a educação, a alimentação, moradia, saúde, tudo isso são princípios constitucionais. Se trata de princípio constitucional, que é a obrigação da concessão do Estado, então o Estado não pode negligenciar, mesmo concedendo às particulares o direito de educar. Ela não pode negligenciar a educação. Então eles criaram, mas como ela é particular, eles criaram a seguinte opção. Uma vez o aluno entrando em débito, o responsável financeiro não realizando pagamento, existe uma forma em que o contrato, estando com características de título líquido, certo e exequível, a instituição possa cobrar e executar o contrato, mas nunca deixar de prestar o serviço educacional. Nunca sancionar o aluno com medidas em que ele atinja a parte pedagógica do aluno. Nunca poderá prejudicar o aluno, excluir o aluno, expor o aluno em nenhuma atividade da instituição. Ela, a instituição, que tinha até hábitos de mandar cartinhas para os alunos dentro da sala de aula, ou tinha listas, eu me lembro bem disso na época que eu estudava, nós tínhamos listas dos alunos que poderiam fazer prova na parede da entrada da porta da sala de aula. Vocês vivenciaram isso? Nós tínhamos que chegar e olhar na parede da porta da nossa sala de aula a listinha negra, em que nessa listinha estava lá o nome de quem pagava, que podia fazer prova ou pegar notas, e o nome de quem não podia pegar notas não estava lá. Automaticamente todo mundo sabia que aquilo era uma lista negra. Ou seja, quem não estava com o nome naquela lista não faria prova, não poderia pegar notas. Isso jamais pode acontecer. Depois da Lei 9.870, as instituições tiveram que se adequar, e o único processo em que elas têm para se apoiar na recuperação desse crédito é na execução. E ela aqui, ó, vamos olhar aqui alguns pontos da Lei 9.870 para vocês verem aqui direitinho, que bacana. Eu abri aqui hoje o meu computador, porque eu quero fazer uma live com vocês, mostrando os pontos dessa legislação e dizendo o seguinte para vocês, ó, quem conhece e domina a Lei 9.870 sai na frente, quem trabalha com as instituições. O gestor conhece a instituição de olho fechado, conhece a lei da instituição de olho fechado. Se você chegar aí na instituição e falar, professor, eu gostaria de falar com o senhor sobre os meus serviços em recuperação de crédito, em se especializar na área de recuperação de crédito, ele vai falar para você, como? Você conhece a Lei 9.870? Você sabe que a lei do calote, que não tem nada pra gente fazer com a cobrança? Você sabe que eu não posso dispensar aluno na sala de aula se você estiver devendo? Você sabe que não me resta nada a ser feito
porque essa é a maior dor da instituição. Mas olha aqui, a Lei 9.870 ela é bem mais ampla, gente. E ela trata de outras questões também. Olha só, no seu artigo 1º, ela fala o seguinte: o valor das anuidades ou da semestralidade escolar do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, ou seja, pelo contrato de prestação de serviço, no termos dessa lei, ou seja, o seu contrato de prestação de serviço escolar tem que estar atendendo os termos da lei. No ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, ou pai ou responsável. E é claro que isso altera de acordo com aquilo que nós chamamos dentro do direito civil do indivíduo capaz, maior de 18 anos, em que ele pode assinar o contrato. O valor, aí é outra questão que todo mundo me pergunta, sobre o valor da anuidade, que a instituição aumentou de forma não planejada, que está leonino o valor aumentado pela instituição. E olha lá o que o parágrafo 1º fala. O valor anual ou semestral referido no caput desse artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas no período letivo. O que significa isso? Nós temos um período letivo para o ensino pré-escolar fundamental, médio e superior, que é o ensino regular, de 12 meses. Se esse ensino regular é de 12 meses, as parcelas podem ser multiplicadas pelo período deste ano letivo. Mas o que nós acrescentamos nisso dentro da realidade? Se a própria lei dá até 12 vezes pelo ano letivo, de 12 vezes, que é exatamente o ano de prestação de serviço, para que a escola divida esse valor da anuidade ou da semestralidade multiplicada pelo número de parcelas do período letivo, que serão 6 meses na instituição de ensino superior ou 12 do ensino regular, nós temos aí então o direito de parcelar a anuidade, porque a escola não tem parcelas, ela tem anuidade. A escola não é obrigada a cobrar parcela, ela pode cobrar a anuidade. Então, quando nós tratamos isso dentro do contrato, sempre vai ter lá que o valor da instituição, da sua anuidade, ou seja, do período letivo ou do semestre que ele está vendendo a prestação de serviço. Vocês não podem esquecer disso, porque o importante não é trazer só as parcelas, mas o valor da anuidade da instituição. E vamos supor que essa anuidade da instituição custa 12 mil reais, vamos por R$1.000 por mês. Ela pode parcelar em matrícula e 11 parcelas. Ela pode parcelar mais do que isso, doutora Mical? Pode, porque o parcelamento é concessão da instituição, porque ela cobra semestralidade ou anuidade, conforme a prestação de serviço escolar. Ela não pode dividir essa anuidade de forma que se torne inviável para o pai. Ou seja, pegar a anuidade e colocar 14 parcelas, 2 parcelas a mais da anuidade, ela não pode. Mas o valor da anuidade, ela pode dividir sim, pelo tempo de prestação de serviço escolar. E algumas instituições até dividem um pouco mais para o pai, se for no cartão de crédito, se ela precisar de fazer uma negociação diferente, às vezes tem 2, 3 filhos, então ela pode fazer isso, mesmo porque o que ela cobra é anuidade, não é parcelas. Por isso que às vezes o pai fala assim: doutora Mical, eu rescindi o contrato, meu filho só vai estudar até dia 14 agora desse mês de novembro. Ele não vai estudar dezembro, então não tenho que pagar dezembro, né?
Aí é aquilo que eu disse para vocês aqui no caput do artigo, em que fala que as anuidades semestralidades aqui, o valor delas, serão contratados, ou seja, contratados tem que ter um pacto, contrato. Esse contrato tem que pactuar, inclusive, a relação de rescisões, porque se a instituição vende a anuidade ou semestralidade, o aluno que rescindir a prestação de serviço no decurso sem a conclusão desta anuidade ou semestralidade do curso contratado, ele pode sofrer as consequências de uma rescisão, uma multa rescisória. Por que que existe isso? Porque quando a instituição inicia o seu ano, ela tem uma média de 30 a 35 carteiras para montar uma sala de aula. Ela não pode exceder o número de 30 a 35, até tendo em vista os cursinhos que antigamente tinham dentro das instituições, que tinham 90, 100, 120 alunos dentro de uma sala de aula. Para corrigir esse processo, hoje as salas de aula são obrigadas a ter em torno de 30, 35 alunos no máximo. E se 2, 3, 4 alunos rescindem o contrato em outubro, o outro em agosto, o que a sala de aula tem? Uma menor quantidade de alunos. E quando a instituição planeja seu custo anual para elaborar o valor da sua anuidade, ela considera a sala de aula com 35 alunos. Se 5 alunos saíram, a sua despesa para manter aquela sala de aula foi comprometida. 5 alunos saíram da instituição. Então, ela tem que ter uma garantia maior, que é uma rescisão com multa. Por quê? Porque ela diminui o prejuízo de manutenção desta turma. Porque o que ela vende é prestação de serviço escolar. Ela não pode facilitar a saída dos alunos, porque ela compromete a manutenção da instituição, tendo em vista que a anuidade é dividida em parcelas. Então, você sempre tem que olhar a legislação com o olhar de quem consome esse serviço, né? Lógico. Mas também com o olhar de quem é o dono da instituição. O risco dele é muito grande. Se ele tiver aí uma revoada de alunos que passaram no vestibular, no Enem, e isso é muito comum. Em outubro, os meninos começam a fazer prova. Novembro, começa a sair resultado do Enem. O Enem dá resultado, 20, 30 meninos do cursinho do terceiro ano ali, das salas de aulas, já passaram no vestibular. E eles não querem mais frequentar o restante do ano. O que garante a instituição que o mês de dezembro, que inclusive é um mês de muita despesa, ele vai ter aquele aluno para pagar, para subsidiar essas despesas do pacto, do parcelamento desta anuidade. Um bom contrato. Por isso a lei deixa claro aqui no caput. Serão contratados. Então, trabalhe bem o contrato dessa instituição para que você preveja esses casos que são reais. É muito real o que eu estou te dizendo. Menino passar no vestibular no meio de ano, no final de ano, e ir embora uma revoada de alunos, em que fiquem pouquinhos meninos lá no terceiro, no cursinho, é muito grande. E a instituição, se ela tiver menino ali, 10 meninos que passaram no Enem de outubro, mais 20, 30 que passaram em novembro, dezembro ela não tem quem paga a escola. Então, nesse contrato, ele tem que estar muito bem amarrado, porque mesmo passando no Enem, o meu contrato, por exemplo, vai ter uma multa rescisória em que o aluno tem que pagar 20% a 30% da multa rescisória do valor da parcela que ainda vencerá, da parcela vincenda. Ou seja, porque aí o aluno pensa, poxa, só tem 30 dias de aula, eu tenho que pagar aí nas minhas multas rescisórias em torno de 30%. Se a mensalidade é 1.000, eu vou ter que pagar 300.
Então eu fico na escola, termino de estudar. Se eu sair, eu tenho que pagar esses 300. Então você garante mais a manutenção dessa sala de aula. Se a instituição ficar sem multa, o menino passou em outubro, vai embora, não quer saber da parcela de novembro, dezembro. E a escola tem despesas para manter a sala de aula até o fim. Mesmo porque quando ela contrata o professor, ela não contrata sobre esses critérios, ela contrata sobre o regime de CLT. E ela é obrigada a pagar todas os salários e 13º, férias e todos os INSS, FGTS, tudo. Todas as contribuições do professor. Independente de ter aluno que foi embora ou não. Então vamos lá. Vamos lá para o artigo 2º. Olha aqui, antes da gente ir para o artigo 2º, tanto que isso aqui é uma regra bacana, ó. Olha aqui, presta atenção, vou chegar até a câmera aqui perto. Parágrafo 7. Será nula cláusula contratual que obrigue o contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição, necessária prestação de serviços educacionais contratados, devendo os custos correspondentes ser sempre considerados nos cálculos do valor da anuidade ou semestralidade. Isso aqui é bacana demais. Gente, quem domina isso aqui, ó, tá doido. Tá pra a frente. Tem jeito de ir pra escola sem saber disso aqui, não, ó. Isso aqui é dúvida de escola minha. Todo ano eles perguntam essa mesma coisa, sabe por quê? Porque dono de escola quer cobrar a todo jeito o máximo de coisas do pai e diminuir as despesas deles. Aí ele pega e dá uma lista de material para os pais, ok? Eu revejo esses processos todos dentro das minhas escolas, viu, gente? Eles querem uma lista de material lá para os pais, aí entrega lá 10 chamex, livro tal de português, de história, de geografia, periri, pororó, né? 10 chamex, 10 cartolinas, 2 maços de copo descartáveis. Opa! Pode preparar, Procon vai vir aí. Multa certeira, isso é multa de 7 mil reais de Procon dentro das instituições. Eu não deixo a minha escola fazer isso. Professor, nós temos que deixar bem claro, como a Lei 9.870. A Lei 9.870 diz que os materiais de uso coletivo, não é de uso individual. Minha mochila é individual. Meus lápis, meus materiais escolares, como cadernos e livros, são pessoais. Mas o copo descartável é coletivo. O papel higiênico é coletivo. O chamex é coletivo. Lógico, ele vai imprimir prova e atividades para a escola. São atividades de prestação, na atividade de prestação de serviço escolar, esses materiais de uso coletivos, eles são obrigados a estar dentro do valor desta anuidade. Quando a escola calcula a anuidade dela, tem que estar contando com essas despesas. Ah, ela pediu 10 cartolinas, 5 TNTs, 3 papel machê. A instituição não pode cobrar. Isso é de uso coletivo. O que o meu filho vai fazer com 10 cartolinas lá? Todo mundo vai saber que essa cartolina é do meu filho? Não, mãe, esse material é dele usar aqui. Tudo bem, então é um uso individual. Mas se ele for de uso coletivo, ou seja, todos vão usar, inclusive na infraestrutura da instituição, não pode. Aí o dono de uma escola falou assim para mim: doutora Mical, tem uma mãe que fez matrícula agora, em dezembro. E ela, depois de uma semana de feito o pedido de matrícula, ela rescindiu com a escola e quer que eu devolva o material, a taxa de material de uso coletivo. Eu não preciso devolver, né, doutora Mical? Porque ela fez matrícula e tudo, eu vou só devolver para ela
descontando a multa, mas não precisa devolver o material, né? Eu olhei para ela, professora, até se o aluno saísse no mês de março, maio, junho, a senhora tem que devolver proporcional. Se a senhora pede X material e a senhora usa 50% de X, o aluno saiu, ele quiser o restante do material, você tem que entregar, gente. Ué, não tem jeito. Não tem jeito. Ah, mas ele entregou. Pois é, ele entregou pro ano, ele ficou 6 meses. E aí, tem que ficar bem claro na cabeça do gestor que o uso coletivo é aquilo que ele pede para todo mundo. Copo descartável, veja isso nas listas direto. Como que eu posso pedir copo descartável? Isso é da funcionalidade da instituição. Então é bom vocês ficarem atentos a isso. Aline, bom dia. Márcia, Kelly, Thaísa. Gente, quem gostou, dá uma curtida. Alice, tanto tempo que eu não te vejo aqui. Rayane, Flávia, Eliseu, meu aluno, Pamela, Viviane, Juliana. Ó, vai curtindo. Se você tá gostando, vai fazendo cenando aí pra mim. Bem, esse é um dos que eu mais acho interessante aqui, no primeiro artigo da Lei 9.870. Eu acho, assim, importantíssimo dominar ele. A gente não pode ignorar. E aí a gente tem que conhecer muito bem antes da gente, né, orientar uma instituição. Olha aqui o que trata os alunos, mais um artigo que eu acho interessantíssimo. Se eu posso falar do terceiro e sexto, eu estou indo para o terceiro agora. O terceiro está vetado, tá? E aí nós temos aqui o artigo 4º, que eu não vou precisar parar nele, porque é mais sobre atribuições da secretaria e entre pais e alunos, não tem tanta necessidade. Agora, no artigo 5º, os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observando o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou a cláusula contratual. Eliana, como o terceiro está vetado, nós nem precisamos. Acabou, ele não tem mais validade. Eu vou falar do sexto, mas antes do sexto vou falar do 5º para vocês entenderem um pouquinho melhor. Ora, se os alunos já matriculados, salvo, olha aqui, porque esses dias eu fiz um feedzinho falando sobre isso, de alunos que estão inadimplentes, não precisam ser matriculados, deu um burburinho danado, falando que não pode ter lista negra, pererê, parará, um monte de gente falando, trabalho 10 anos com escola, isso aí eu não entendo assim. Olha só, não sou eu quem falo. A Lei 9.870 fala no artigo 5º que alunos inadimplentes terão direito, salvo os inadimplentes, alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação da matrícula. O que ela está querendo dizer? Que o que é adimplente podem renovar. Os inadimplentes não terão direito à renovação, a não ser que eles se tornem adimplentes. Eu não preciso fazer matrícula de aluno inadimplente. Eu não sou obrigada a fazer matrícula de aluno inadimplente. Bem como eu não sou obrigada a fazer a matrícula de aluno que tem negativação de outra escola. Eu posso até fazer a matrícula, porque tem um aluno negativado ali na TIM, na Claro, R$150. E eu oriento as instituições a se perceberem nesse sentido, porque às vezes a gente vê pais hoje aqui em Goiânia, nós estamos utilizando muita negativação, os pais estudando seus filhos na escola, sai de uma escola e entra noutra, sai de uma escola e entra noutra, porque você não pode reter documentação. E forma o seu filho no ensino médio inteiro, 3 escolas, todas as 3 sem pagar. Às vezes eu pego uma cobrança da escola, quando eu lanço o CPF do pai, sabe o que acontece? Eu olho lá o CPF do pai, ele tá devendo 3, 4 escolas minhas dentro do meu sistema.
Então a instituição tem que ficar bem claro para ela ter controle do processo. Quem tiver adimplente, ótimo, maravilhoso. Faça um contrato de matrícula para o próximo ano, uma ficha cadastral detalhada e melhorando cada dia mais essa ficha cadastral, porque ela é a maior base de recuperação de crédito que existe. Quanto mais a escola investe numa ficha cadastral completa, mais armas jurídicas eu posso utilizar nessa cobrança desse inadimplente. Mas se ele é inadimplente, tchau, você não precisa rematricular, mas não vai reter documentação, vai entregar boletim, histórico escolar, tudo que o pai pedir e vai ter que entregar. E não sofre, entrega e vida que segue. Manda entregar também o contrato para a sua especialista em recuperação de crédito executar também. Aí lá no artigo 6º, gente, vocês estão entendendo? Entendendo? Vocês viram aqui que na parte do artigo 5º ainda está falando, observando o calendário escolar da instituição, ou seja, se é semestral ou anual, essa renovação de matrícula. Ensino superior geralmente é semestral. Aí a renovação de matrícula dos inadimplentes também valem nessa regra. E ainda fala-se na frente, observando o calendário escolar, o regimento da instituição. Por que o regimento da instituição? Porque às vezes um aluno teve um problema de agredir o outro colega. Aqui em Goiânia nós tivemos uma escola em que o aluno, no uso de uma arma de fogo, atirou com arma de fogo nos colegas. E atingiu vários colegas em uma das minhas, inclusive era uma das nossas escolas aqui, Goiás. Entrou numa forte dificuldade por conta disso. A escola não teve culpa, o aluno entrou. E a escola não está preparada pensando nessa realidade. O meu regimento tem que ter todas as regras para um aluno que tenha conduta indisciplinar, que não tenha condições de estudar dentro da minha escola. Um aluno que tenha problema, por exemplo, que eu já vi aluno que entra no banheiro e fica lá mostrando a cueca por outro colega. Aluno que passa a mão no peito da amiga. Você tem que ter regras no regimento escolar para não poder matricular esse aluno. Então, nessa lei 9.870, ela é tão importante para quem quer dominar isso, que você tem que entender as regras para inadimplente, mas as regras para quem não pode matricular pelo um comportamento inadequado que não combine com a instituição, com as regras da instituição. Então, a época de matrícula é hora de rever quem você quer na casa. Eu não quero um aluno com esse perfil agressivo, morde os colegas, tudo, que subtrai as coisas dos colegas. Um aluno que tem um comportamento de aliciar as colegas, porque você não pode prejudicar a coletividade por conta de um aluno. Ok? São proibidas a suspensão. Artigo 6º. Antes disso, deixa eu ler aqui o que o Bezerra falou aqui pra gente. Dona Mical, aqui é Otávia, sua aluna. É legal exigir declaração de quitação da escola anterior no ato da matrícula? É sim, é sim. No ato da matrícula, é legal você estipular esse tipo de regra, porque a época da matrícula, a minha escola é particular. Eu escolho quem eu quero que estude na minha instituição. Eu não sou obrigada, por ser instituição de ensino, um princípio constitucional, a fazer matrícula aleatoriamente, sem observar esses tipos de critério. Se eu quero criar um critério para olhar se o cara é acostumado a pagar a escola ou não, no ato da matrícula, um dos documentos necessários é uma declaração de quitação da outra escola. Tá tudo certo, não tem nada errado nisso, porque é uma regra que eu quero saber para conhecer o perfil do outro. Aí, o que acontece? Algumas instituições de ensino aqui em Goiânia fazem isso e outras não. Aí, o que acontece?
A questão da instituição, ela tem uma concorrência gigante uma com a outra, né? E essa concorrência, às vezes fazem com que 2, 3 escolas pedem e outras não pedem, porque ela quer o aluno. Não importa se ela não pagou a sua escola, problema é seu. Se ela não te pagou, corre atrás do seu prejuízo. O que importa é que aqui na minha escola, ela pode me pagar. Não é porque ela não te pagou que ela não vai me pagar. Então, eu vou fazer a matrícula dele e não vou exigir esse documento. Então, tem essa rivalidade aí, que se as instituições criam esses padrões aí de pedir declaração, enrijece o processo de matrícula. Se você enrijece muito o processo de matrícula, às vezes você vai perder um aluno que pagou a escola toda anterior. Portanto, ela não quer trazer a declaração porque ela não quer comprovar nada para a escola. Não, eu pago minhas obrigações, eu não preciso te comprovar que eu paguei minha escola anteriormente. E às vezes ela vai perder um bom aluno por isso. Então as instituições em Goiânia chegaram a essa conclusão que criar esse processo pode não só afastar pais bons, ao invés de afastar os inadimplentes, podem afastar os bons pagadores sentindo ofendidos com esses pedidos. E criar dificuldade no processo de matrícula. Então, é legal? É legal. Em processo de matrícula? Em processo de matrícula. Ocorre que tem que avaliar se esse critério, ele dificulta o processo e ele é ineficaz, na minha opinião. Por quê? Porque o que leva os pais a não pagarem a instituição, às vezes, podem ser uma dificuldade financeira, uma doença em família, uma perca de emprego. Isso não quer dizer que agora nessa escola, ganhando bem, eu não priorize o pagamento. Isso não quer dizer que agora nessa escola, tendo um especialista em recuperação de crédito escolar com método REC, eu não entre dentro dos padrões e agora eu começo a pagar em dia. Então isso é muito relativo e eu não gosto de usar essa forma como se fosse uma regra que resolvesse o problema. Para mim, a inadimplência da instituição não está na regra de pais que estão devendo outras instituições. Uma simples consulta na hora da matrícula, ele vai ver que ele está devendo, sem pedir isso. E se ele entender que aquele perfil ali é temeroso, eu não falo para a instituição perder o aluno. Eu peço para trazer um CPF para ser um segundo contratante de qualidade, sem negativações, sem problemas com outras instituições e que tem patrimônio. Então eu crio soluções no contrato para nenhum tipo de perfil de contratante se perca nesse processo. Gente, nós temos que lembrar que a instituição sobrevive de aluno. Então, você não pode complicar, você tem que facilitar. E se aquele devedor está negativado, tem problema na outra escola, você traz um CPF limpo de uma genitora e de mais um avô, por exemplo, você tem amparo nessa recuperação. Aí o pessoal perguntou como restringir esse aluno problema sem sofrer ação de indenização. Você não vai ser repreendida dentro da instituição por uma indenização se no seu regimento escolar estiver lá, depois de 3 advertências ou 3 advertências, suspensão. Depois da 3ª suspensão, o aluno será pedido para ser retirado da instituição. A instituição tem que ter regimento com regras que são assinadas, que são vistadas e de amplo conhecimento, tanto pelo aluno quanto pelos pais. Porque se ela não seguir as regras disciplinares, a escola não pode ser punida por uma indenização se ela estiver protegendo a coletividade. Ela tem que fazer tudo pelo indivíduo, dentro da linha finita de prejudicar a sala de aula, prejudicar todos os colegas. Se a instituição aqui de Goiânia tivesse percebido que aquele aluno estava fazendo uso de arma de fogo na sua mochila, tivesse percebido e advertido, suspenso ou pedido para ele ser retirado da escola, talvez ela teria evitado isso. Se ela não viu, tudo bem. Mas as instituições, quando veem esses tipos de problemas disciplinares graves, sérios, ela tem que ter um regimento para pedir para o aluno sair, gente. Ela não pode ficar com problema dentro da escola, porque ela pode pôr
em risco todos os alunos dela. Tem que ter muito essa consciência. Então, para você evitar problemas, ações e danos maiores, o que você faz? Tudo que o aluno ferir o regimento interno da instituição, você tem que advertir, pôr ele para assinar, o pai assinar, e você fazer atas dos professores, todo mundo assina, registro. A instituição tem esses mecanismos internos para poder se proteger. Daí os gestores que antes exigiam passaram a não exigir mais. Não, peraí. Tem uma entidade que diz ao contrário, aqui em Aracaju. Bem, eu mostrei para você aí, Eliane. É a Eliane mesmo? Deixa eu ver aqui. Isso é ela. Aline. Aline, eu mostrei para vocês aqui dentro da realidade de Goiânia. A lei é uma só, para mim ou para você. Como que você avalia isso? Isso não é lista negra. E isso não é um critério excludente. Porque a instituição ela é privada. E as regras da minha instituição, por ser privada, o único momento que eu tenho de uma instituição privada de ensino para criar critérios de quem vai vir para cá, do lado de cá, quem vai matricular, é agora. Eu não tenho outro momento. Então, ele pode sim criar esse critério. Eu te dei motivos que vão além dessa questão, né, de, ai, nossa, tá falando que deve. Sabe por quê? Porque eu não matriculo aluno negativado, pai negativado na escola. É um critério da minha contratação. Eu ensino as escolas. Não, por quê? Porque é uma concessão de crédito da anuidade. Se você concede isso para quem está negativado, para alguém que não tem o pagamento de outra escola, aí sim você já está com um problema vindo para você. Então você tem que analisar a qualidade da concessão de crédito. Não que você vai excluir. Se você não quiser. Porque se você quiser excluir, também você pode. Mas porque eu prefiro criar critérios para a matrícula. Se ele está negativado, se ele não tem uma declaração de quitação com a escola, mas eu sei que ele deve a outras instituições, e eu não quero criar esse parâmetro, eu posso utilizar os SPC, eu vou chegar na mesma informação. Por quê? Concessão de crédito, gente. Na hora de conceder crédito, é hora de verificar a qualidade de quem está contratando seu serviço. Se o cara tem negativação, se tem outro problema na escola, você vai negar essa matrícula? Muitas escolas não querem. Ou você vai criar um parâmetro para ter mais pessoas assumindo a responsabilidade solidária no contrato. Eu prefiro responsabilidade solidária no contrato. Eu resolvo o problema do gestor. Eu não crio confusão com esse negócio de declaração de outra escola. E eu ainda crio uma segurança maior na hora de contratar o serviço da instituição. Fica a dica aí para vocês. Pronto. Aqui ainda nós temos no primeiro parágrafo que o desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer no final do ano letivo, ou no ensino superior, ou no ensino superior no final do semestre letivo, quando a instituição adotar o regime didático semestral. Então tá muito claro aqui que as instituições podem sim realizar o desligamento do aluno inadimplente. Ocorre que ele só pode fazer isso no final do semestre, se for instituição de ensino superior, ou no final do ano em ensino regular. E os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior deverão expedir a qualquer tempo os documentos de transferências de seus alunos, independente de sua inadimplência ou da adoção de procedimentos legais de cobrança judicial. Ou seja, cobrança judicial. A lei trouxe aqui, não é lei do calote. Quer dizer, você tem contrato, vai fazer sua cobrança judicial e extrajudicial. Está escrito aqui na lei. Mas não retenha o documento do aluno. Você deve entregar. Ok? Eu queria encerrar essa live com vocês, com essa qualidade de live gigantesca. Aqui nós fizemos a primeira análise, né, da Lei 9.870. Quem domina isso sai na frente com certeza. Nós estamos aqui para isso, para esclarecer e criar uma relação, que não é eu que estou falando não, é a própria lei. E você vai criar seu trabalho com a relação com a escola fundada na legislação, porque não tem erro, não tem como errar.
Vejo que as escolas não costumam negativar os pais e alunos. Não tem hábito mesmo. Não tem hábito nem de cobrar, nem de executar. A escola hoje, ela é refém dos devedores num processo em que ela se perde dentro de um pedagógico. É aonde o especialista entra, porque ela não faz isso. Nós, especialistas, vamos comandar essas negativações. Eu é que mando lista para a escola. Ó, já cobrei tal. Tem 3 pais aqui que eu escolhi que tá com perfil mais enrijecido, negativa para mim. Ó, tira o nome do pai, porque eu vou começar a negociar com eles. Então, hoje, eu faço esse processo, porque a instituição não consegue se organizar. Tal movimento pedagógico intenso que ela tem. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da live. Quem gostou, sobe aí um monte de coraçãozinho. Vem seguir a gente aqui no Instagram, no YouTube. Esse conteúdo aqui é só um pontinho do iceberg de todo o conteúdo que tem. Nós temos um oceano azul de possibilidades dentro das instituições e a gente analisa ponto a ponto sempre aqui dentro da nossa live, do nosso canal. Por quê? Porque aqui é um canal para especialistas de assessoria 100% educacional. Da inadimplência a orientações jurídicas, trabalhistas, tributárias e legais e regimentos escolares internos, tudo aquilo que respalda a instituição para que você se torne um apoio, alguém que realmente venha a acrescentar uma parceria que você tem com a instituição e que não deixe ela errar mais, falhar e nem se desgastar com aquilo que não pode. Se não pode, não precisa desgastar. Aceita o destino, melhora o processo e vai em busca dessa recuperação de crédito, entrega documentações e assim por diante. O importante é você conhecer qual o caminho que você está pisando. Se você não sabe onde está pisando, aquele caminho se torna temeroso. E conhecer essa lei aqui é conhecer de instituição e orientar sobre qual o caminho certo que ela vai seguir e ter muito mais resultados e sucesso, inclusive no processo de recuperação de crédito. Obrigada a todos a participação aqui de vocês, as perguntas que vocês tiveram. A colega Juliana tá aí, verdade, deixa passar com medo do fantasma do cancelamento. Exatamente. Bom dia a todos aí, a Otávia, a todos vocês que participaram da live. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente que nós vamos estar conversando com vocês. Não deixa de acionar o sininho de notificação lá do YouTube, porque toda vez que eu tiver um conteúdo de qualidade desse aqui, e é diariamente, eu notifico vocês, você corre lá e vai assistir. Vai se tornando essa biblioteca de informações no mundo educacional. Um abraço para todos vocês, até a próxima live, que é na quinta-feira. Até mais, pessoal.